com o nome de Yeshua, com o nome de Salvador ungido, com o nome de salvação, porque o anjo disse a Maria: ele livrará o seu povo dos seus pecados. Uma profecia que estava se cumprindo naquele momento, que foi dada a Daniel. Lá naquele texto, Daniel 9, das 70 semanas, diz que essas semanas estavam ordenadas ao povo do Senhor para fazer cessar a transgressão, para acabar, dar fim aos pecados. E esse nome foi o nome que o anjo deu a Maria: você vai chamar ele Yeshua, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, assumindo essa forma humana, tomando esse corpo, para no seu corpo atrair todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, e ele levou sobre si todo o mal, para que nós sejamos abençoados. E esse texto já começa no verso 3 do capítulo 1, dizendo: bendito o Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Agora esse texto é muito tremendo, porque aqui no verso 18 ele fala: eu oro para que Deus abra os olhos de vocês. Abram os olhos de vocês, os olhos do coração. Ele inclusive usa essa ilustração, os olhos do coração, para que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou vocês. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Nós vamos orar e já vamos convidar a Bruna aqui, o Luan, para nós começarmos a adorar o Senhor com as nossas canções. Eu quero convidar você e a sua família para orar aí junto conosco, para cantar conosco, para se encher da glória do Senhor, e convidar aí todos os teus amigos, conhecidos, familiares. Essa é uma forma de nós também transmitirmos esta palavra àqueles que nós amamos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por nós podermos estar juntos, mesmo que seja dessa forma remota, dessa forma, Senhor, através do Facebook, através dessa live, mas nós sabemos que estamos ligados, porque o Senhor é o cabeça dessa igreja, e todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, e a nós também, que estamos assentados contigo nos lugares celestiais. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor, pela grandiosa salvação, pelo amor que o Senhor tem para conosco. E agora nós pedimos, Senhor, que abençoe as pessoas que estão reunidas em casa, os amigos, os familiares, que eles sejam alcançados nesta hora pela tua glória, porque eu sei que o Senhor está ali com eles. Mas nesse momento nós estabelecemos uma conexão de fé, para que haja cura, libertação, restauração, que haja sobre a vida desta igreja o renovo da tua unção e da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, queridos irmãos da vereda, nossos amigos, familiares, receba nessa hora sobre você o toque da unção do Senhor, que você sinta essa presença gloriosa. Nós estamos todos ligados, né? No universo todo nós estamos ligados, esse universo que é a igreja do Senhor Jesus, em todos os cantos da terra, e aqueles também que já partiram com o Senhor. Nós possamos estar agora sentindo essa comunhão gostosa, e depois nós vamos celebrar a Santa Ceia e vamos tomar para nós de novo aquilo que o Senhor nos garantiu, que é a sua presença poderosa através do seu Espírito. Adore o Senhor conosco. A Bruna e o Luan estão com a palavra. Deus abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que saudade que nós estamos de estarmos juntos, de estarmos aqui como o corpo de Cristo adorando. Mas nessa noite eu quero te convidar a cantar com muita alegria, a cantar com seu coração cheio de gratidão, porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é grande e maravilhoso, e a Ele todo louvor nesta noite. Amém? Vamos cantar juntos, vamos declarar quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é, e que nós cremos, e que nós confiamos na sua infinita bondade, nas suas infinitas promessas que são inigualáveis. Vamos adorar juntos. Erga suas mãos aí na tua casa, adore, diga quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Declare, e todos são de fé. Quão grande é o meu Deus. Vamos declarar em fé, com autoridade, com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz.
declare: e as trevas vão fugir com autoridade, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós te adoramos, Jesus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare: sobre todo nome Ele é, sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Vamos declarar: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, amém. Nós cantamos num só espírito, num só coração, porque nós cremos que Ele é grande e maravilhoso, amém. Queridos, que nós possamos encher o nosso coração de gratidão nesta noite, porque antes de Jesus morrer, nós estávamos condenados, carregávamos o peso de um pecado, de maldição, mas Jesus veio e nos resgatou da morte, e hoje nós somos livres. Hoje nós podemos confiar, esperar, porque nós somos livres. O preço foi pago por mim e por você. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor
meus sonhos reviver. Obrigada, Jesus. Obrigada pela obra da cruz. Obrigada pelo sacrifício. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Deus. Vamos declarar mais uma vez. Declare. Antes da cruz estava condenado. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, oh, oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação conceder. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada pela vida que temos em Ti, Jesus. Obrigada. Amém. Vamos continuar declarando que quando nós cremos nesse Deus, toda mente que muitas das vezes está ansiosa, principalmente nesses dias, uma mente que está com o coração entristecido, descansa em Deus. Eu quero te convidar nessa noite a colocar teu coração diante dele e descansar na presença do Senhor, porque nele nós encontramos o alívio, o porto seguro, porque nele nós temos a cura do nosso interior. Amém? Essa canção todos nós podemos cantar juntos em autoridade. Se nessa noite você precisa do alívio de Deus, do conforto, cante a Ele. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Cante com autoridade. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, Deus. Confio em Ti. Glória a Deus. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim.
Tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo. Ele acalma o pensar e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, confio em ti, Deus. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declarei na sua casa: nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Declarei: nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Não há outro como tu. Amém. Que Deus te abençoe nessa noite. Pastor Michel. Graça e paz, igreja. Como vocês estão hoje? Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã
tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque estamos aqui, meu Pai, com saúde, estamos diante da Tua presença, buscando a Tua presença, querendo ouvir a Sua voz, a Sua palavra, Pai. Por isso eu te peço, fala conosco, meu Pai, fala conosco, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em um tempo de ansiedade, estamos em um tempo de inquietação, crise financeira, crise econômica, ou a possibilidade da crise está diante de nós. Ninguém sabe o que será do futuro. Crise no país, crise internacional, no mundo todo. Como se a vida já não fosse complicada o suficiente. Mas enfim, nós sabemos o peso da realidade, nós sentimos o peso da realidade, sentimos que algumas situações realmente são difíceis. E aprendemos desde muito cedo isso. Aprendemos a lei da causa e efeito, a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. E temos que tomar decisões certas, temos que tomar cuidado com o que vamos fazer, porque o fruto das nossas ações será nós. Nós que teremos que colher, nós que teremos que sentir na pele, e temos sentido o fruto das nossas próprias decisões. E nós também vivemos em uma época em que tudo está muito ágil, a tecnologia está trabalhando para o nosso favor, para que tudo seja mais rápido, mais fácil, mais ágil, mais eficiente. Só que na mesma medida em que temos a possibilidade de ter recursos mais fáceis, mais ágeis, mais eficientes, somos cobrados assim, somos cobrados na mesma medida. Então, nós temos as ansiedades, as contas para pagar, certo? O pão na mesa, a escola dos filhos, o emprego. Quando chegamos em casa, muitas vezes, ao invés de ser um lugar de descanso, é justamente quando os problemas nossos realmente começam, porque no trabalho nós temos que cuidar dos afazeres e das preocupações do patrão. E é em casa que temos o direito de nos preocupar com os nossos próprios problemas. Então, muitas vezes a vida é enfado, enfado e enfado. E assim vai. Há dias em que estamos mais motivados, há dias em que está tudo normal, tudo na mesma, mas há dias em que, não por causa desse ou daquele problema, dessa ou daquela preocupação, mas por causa da soma de todas as preocupações, vem um peso sobre nós que nos traz uma angústia que muitas vezes pensamos que não vamos suportar. Muitas vezes pensamos que não vamos suportar porque somente nós sabemos o peso que carregamos dentro de nós. Às vezes existem pressões internas, pressões subjetivas da nossa própria mente acerca das nossas responsabilidades que nós sabemos. O que eu quero dizer com tudo isso? Estou falando o óbvio aqui, mas o que eu quero dizer é: você não está exagerando. A vida é assim mesmo, a vida é dura. Você não está exagerando, você não está fazendo drama. Eu quero deixar isso claro. Aqui no texto, Marta e Maria estavam diante da mesma situação, diante do mesmo convidado. Um convidado de honra, o próprio Deus estava na casa delas, estava fazendo uma visita. Só que essas duas mulheres, essas duas irmãs, interpretaram a situação de um modo praticamente oposto. Enquanto Marta viu diante de si a responsabilidade, viu diante de si um momento em que o dever a chamava, as responsabilidades chamavam por Marta, e ela logo se pôs a fazer o que tinha que fazer. Veja, eu quero focar nisso, eu quero focar no fato de que Marta aqui, nesse texto, não está exagerando também. Existe uma lógica no comportamento de Marta. Marta está fazendo aquilo que ela tinha que fazer. Ela estava recebendo uma visita,
alguém precisava preparar os alimentos, alguém precisava fazer o que devia ser feito. Não é só uma questão de hospitalidade como nós temos no dia de hoje, porque para os hebreus, para o povo judeu, existem mitzvahs, existem ordenanças. Você não pode receber uma pessoa na sua casa do jeito que você bem entender, ainda mais um convidado de honra, um rabino, um mestre, ou nesse caso o próprio Deus. Então Marta estava fazendo aquilo que ela devia fazer, estava fazendo com cuidado, estava preocupada. Maria, no entanto, viu de outro modo. Maria viu diante de si o privilégio, a oportunidade. Veja, também tem muita lógica, muita lógica. Ela simplesmente percebeu que ela não teria, talvez, um momento, um tempo tão grande com esse Messias, com esse mestre. Quando é que ela poderia aproveitar a presença do mestre por tanto tempo? Esse mestre estava na sua casa, então tudo que ela queria fazer é ficar sentada, ouvindo as palavras de Jesus. O problema aqui, veja, as duas estavam fazendo algo que tinha sentido, algo que tinha lógica. Só que Marta não se contentou em cumprir o que ela achava que devia cumprir, em fazer o que ela achava que devia fazer. Marta se indignou com o fato de que Maria não estava fazendo o mesmo. E se indignou a tal ponto que ela chegou a advertir, a repreender o próprio Jesus. Ela falou: Jesus, você não está vendo? Será preciso eu falar alguma coisa? Você não vai fazer nada, vai deixar minha irmã aí sentada de boa, enquanto eu faço tudo? E a resposta de Jesus é dura. Ela vai na contramão do que Marta estava pensando. Jesus responde, não somente, Jesus não condena o comportamento de Maria, mas Jesus enaltece o comportamento de Maria. E ele diz: Marta, Marta, estás preocupada, ansiosa, com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa coisa. Maria escolheu a boa parte. Eu não vou tirar isso dela. Eu não vou tirar isso dela. Veja, eu sei que esse é um texto conhecido. Talvez você já tenha visto outras pregações. E talvez você já saiba onde eu quero chegar com esse texto. Mas o que eu quero focar mais aqui é como aplicar os ensinamentos que nós vamos extrair desse texto na prática, de fato. O que significa isso, essa coisa de escolher a boa parte? Porque o dia a dia continua acontecendo, os afazeres continuam existindo, as responsabilidades continuam existindo e o peso das responsabilidades continua existindo. Então, como nós vamos aplicar isso? Antes de eu responder isso, eu quero fazer um destrinchamento dessa questão das responsabilidades. Existem duas raízes por trás das nossas preocupações. Uma delas são os próprios problemas concretos da vida. As contas para pagar, as decisões para serem tomadas. Tudo isso são responsabilidades concretas. Não são coisas da sua mente, não são preocupações subjetivas. Não, são realmente situações com que você tem que lidar. Se você não lidar, alguém vai ter que lidar por você. O mundo concreto, esse é um ponto, é um fato. Mas existe uma outra raiz das nossas preocupações, e talvez, ou muitas vezes, essa raiz seja mais angustiante do que as próprias preocupações com os problemas concretos, que é a nossa dignidade, a nossa autoaprovação. Porque imagine só um pai de família, imagine um homem, um pai de família que não consegue trazer o pão para alimentar os próprios filhos. Que tipo de homem é esse homem? Os maridos, os pais aqui sabem do que eu estou falando. Eles, quando acontece um fato assim com um homem, o primeiro sentimento que vem é o sentimento de indignidade. Como é que eu vou alcançar, como é que eu vou me sentir um homem, me sentir digno, me sentir bem comigo mesmo, me olhar no espelho e respeitar a mim mesmo, se eu não consigo fazer o básico, se eu não consigo cumprir as minhas obrigações. Então veja, por trás das obrigações tem o sentimento da autoaprovação, tem o sentimento da dignidade.
Nós queremos ser reconhecidos pelos nossos cônjuges, os filhos querem ser reconhecidos pelos pais, os funcionários querem ser reconhecidos pelos patrões, e assim por diante. Agora, para esses dois problemas, para essas duas raízes, eu quero fazer também duas perguntas. A primeira delas é: de onde vem o seu sustento? De onde vem o nosso sustento? Eu sei, a resposta já está na ponta da língua. Mas, vamos lá. Eu sei que você já respondeu, Deus é o nosso sustento. Mas se Deus é o nosso sustento, se nós realmente acreditamos nisso, por que é que dia após dia, ou mês após mês, ano após ano, nós estamos com o mesmo desespero? Nós entramos na presença de Deus com os mesmos problemas. E não só os mesmos problemas, mas o mesmo nível de desespero. Nós pensamos, não, dessa vez não tem solução. Dessa vez não há o que fazer. Se nós realmente confiamos e cremos que Deus é o nosso sustento, por que é que estamos tão ansiosos, estamos tão preocupados? Será que ainda não entendemos alguma coisa? Será que não queremos entregar alguma coisa diante de Deus? Queremos ainda nos segurar nesse chão da realidade porque temos medo de soltar, temos medo de entregar a Deus? E essa é a primeira pergunta: de onde vem o nosso sustento de fato? A segunda pergunta é: onde está a sua dignidade? De onde vem a sua dignidade de fato? Para a primeira pergunta, eu vou responder. Sei que você já respondeu, mas eu vou confirmar. Deus é o nosso sustento. Não andeis ansiosos com coisa alguma, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Vocês valem mais do que passarinhos, e Deus sustenta os passarinhos. Deus sustenta os passarinhos, e Ele disse que não é para você se preocupar, porque Ele vai providenciar o seu sustento. Apenas viva, apenas faça o que tem que fazer, mas o resultado pertence a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas você entrega para Deus. É preocupação dele, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E para a segunda pergunta é: de onde vem a nossa dignidade? Nós temos batido nessa tecla aqui, mas eu quero falar mais uma vez. Em Cristo está a nossa dignidade. Ponto final. Em Cristo está a nossa dignidade. Ele nos declarou justos. Ele conquistou a nossa dignidade de uma vez por todas. Quem irá nos acusar? Quem poderá nos acusar se Ele já declarou que você é digno diante de Deus? Se por causa do sangue de Jesus nós já somos declarados justos, já somos declarados dignos, por que é que estamos correndo atrás dessa dignidade que já foi declarada por Cristo na cruz? Porque estamos correndo atrás de algo que já nos foi concedido de uma vez por todas. Cristo é o nosso sustento, Cristo é a nossa dignidade. E eu quero fazer agora a terceira pergunta, que é onde eu realmente quero chegar aqui nesse texto. Qual é a boa parte? O que isso significa na prática? Como aplicar a boa parte na prática? A boa parte é, todos os dias, beber e descansar em Jesus. Não significa que você não vai trabalhar, não significa que você não vai continuar fazendo o mesmo que você tem que fazer, mas todas as vezes em que as preocupações vierem, as ansiedades vierem, todas as vezes que as angústias vierem de tal modo que você comece a se perturbar e seu espírito fique perturbado, você vai olhar para Cristo, você vai ouvir o que Cristo falou, você vai mergulhar na dignidade que Cristo já te concedeu, você vai se lembrar
da dignidade que Ele já te deu. E quando você começa a se lembrar de Cristo, quando você começa a olhar para Cristo ao invés das suas próprias obras, quando você começa a meditar, a orar, a buscar a presença de Deus através de Cristo, então tudo vai mudando dentro do seu ser, o seu ser vai se renovando. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Isso significa o quê? Que você não pode se esquecer de que o sustento, a dignidade está somente em Cristo. Você não vai encontrar isso, você não vai encontrar segurança, você não vai encontrar conforto nas suas ações, você não vai encontrar conforto no mundo e em lugar nenhum. Está em Cristo. Então pare de perder seu tempo. Pare de perder seu tempo. Pare de ficar angustiado. Veja, Deus está nos sustentando e vai continuar nos sustentando, não importa o que você tenha na sua cabeça, o sustento pertence a Ele, Ele é o dono de tudo. Mas por que você vai perder seu tempo? Porque você perderia a sua cabeça se angustiando com coisas que não estão no seu controle, coisas que Ele já disse e já declarou que pertencem a Ele. Descanse em Deus. A mesa está posta, a mesa está pronta, basta nós nos servirmos. Nós precisamos apenas mergulhar, descansar nos braços desse Jesus, desse Mestre, que nos prometeu, que nos fará dignos, que já nos fez dignos. Nós temos a dignidade nele, podemos descansar de uma vez por todas, de todo o nosso esforço, de toda a nossa preocupação e angústia que temos carregado durante uma vida inteira. Culpas e mais culpas, culpa existencial, declarações que as pessoas fazem sobre você, isso já caiu por terra. Você não precisa mais carregar isso. Você não precisa mais carregar as suas preocupações. Apenas olhe para Cristo. Olhe para Cristo, descanse em Cristo. Então, dia após dia, continue olhando para Cristo. Continue descansando em Cristo. E o seu coração vai ser preenchido por essa graça, por essa dignidade e por esse sustento que só pode vir de Deus. Creia nisso nessa noite. Amém? Vamos orar. Deus, eu te peço agora, eu não tenho capacidade para convencer, para falar o que as pessoas realmente precisam ouvir. Às vezes, meu Pai, as minhas palavras não são suficientes. Às vezes não, quase sempre, Pai. Mas eu creio que o Senhor está falando com cada um aqui, porque o Senhor está presente em nossas vidas e o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos atraído para o centro da sua palavra, que é Jesus, que é Cristo. Então, Senhor, traz à nossa mente, traz ao nosso coração, traz ao nosso espírito essa dignidade, essa certeza de que temos o sustento, de que não devemos e não precisamos mais nos preocupar com nada. Já somos dignos, Deus. Em Ti nós somos dignos, em Ti nós temos tudo, nós temos todas as coisas porque somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo, Pai. Coloque essa certeza no nosso coração, coloque essa firmeza, e amanhã também, e depois de amanhã também, e assim por diante. Nós queremos continuar falando e declarando a mesma coisa, Deus. Continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Loyola. Amém, glória a Deus. Queria convidar você que vai participar com a ceia, participar da ceia conosco. Convidar o pastor Michel, a Bruno, Luan. Nós temos os pedidos de oração também, vamos orar. Vamos orar antes por essas pessoas que pediram para nós. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que no Senhor está a cura, está a libertação, está a vitória para as nossas vidas. Eu queria que você também cresce junto conosco, que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai ministrar na tua vida agora, saúde, restauração, inclusive ao tomar a Santa Ceia. Se você tiver aí os elementos na sua casa, né, queria que você tomasse a ceia conosco, porque principalmente no corpo de Cristo, representado pelo pão, está a cura para a tua vida, a cura para o teu corpo também. Queria que você fosse
abençoado através de tomar a Santa Ceia juntamente conosco. Temos os pedidos já, Bruna? Queria orar com vocês que fizeram os pedidos de oração. Nós temos aqui oração pela Juliana Abreu, que não está muito bem de saúde. A Eliane Guides também pede oração pela sua família Guides. E oração pela irmã Ideníria. São esses os pedidos? Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, nós em nome de Jesus, pedimos agora que o Senhor alcance cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, que elas sejam tocadas pelo toque do Senhor, do Teu Espírito, para trazer cura, restauração, trazer, Senhor, a Tua bênção sobre as suas vidas. Nós oramos agora pela Juliana, Senhor, para que ela seja recuperada, restaurada na sua saúde, a família, Senhor, em nome de Jesus. A nossa irmã Eliane Guides, nós colocamos em Tuas mãos, também pela irmã Ideníria, por todas as pessoas que estão agora, Senhor, necessitando, pedindo. Nós oramos para que o Teu anjo visite agora trazendo a cura, para que a Tua poderosa mão também abata todo o mal. Abençoa, Senhor, cada vida nessa hora que está pedindo, que está crendo, que ela receba saúde, receba cura, libertação, restauração, portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Prepare aí os elementos para nós orarmos, consagrarmos. Eu queria ler um texto com você, na carta de Paulo aos Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus, para nós falarmos dessa Santa Ceia. Glória a Deus. Texto de Hebreus capítulo 8, quando fala sobre a nova aliança, o verso de número 8, a Bíblia diz que no 7, Hebreus 8, 7, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquada, envelhecido está, e está a ponto de desaparecer. A nova aliança, celebrada no sangue de Jesus, foi na noite que o Senhor foi traído. Ele falou: olha, tomem, isto é o meu sangue que é dado para vocês, que é dado por vocês. Eles não tinham noção do que Jesus estava falando naquele momento, mas eles tomaram o cálice, eles beberam aquele cálice de vinho, e eles então entenderam as palavras do Senhor, dizendo: todas as vezes que vocês se reunirem, eu quero que vocês celebrem esse ato em memória de mim, porque todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a nova aliança, como esse texto fala, a aliança que o Senhor faria. Ele disse isso através de Jeremias 31, e aqui o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, ele escreve sobre esta aliança que Deus faria, para dizer que a aliança que era a aliança do Sinai, ela se foi, ela passou. A aliança do Sinai era uma aliança da lei. A aliança que nós temos com o Senhor é a aliança do Monte Sião, a aliança da bênção, garantida pelo sangue de Jesus. E o pão, quando Jesus distribuiu, ele falou: olha, tomem e comam, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Como Isaías diz em Isaías 53, ele levou no seu corpo as nossas enfermidades. Então a cura para o teu corpo, a restauração, se você crer, do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, você terá cura nessa hora, celebrando a Santa Ceia. Tome nas suas mãos os elementos, nós vamos consagrar e vamos orar. Vou trazer aqui para a Bruna.
Bruna, leva ali para o Luan para nós, tá? Os 2 elementos. Ele já pega. Nosso querido aqui que está conosco, Jorge. Tomar também. Pastor Michel. Tome nas suas mãos os elementos. Nós iremos consagrar. Vamos orar. Esses elementos que são separados nessa hora, esse suco e esse pão, separados para que haja, né, uma significação especial. Você imagina a gente fazendo a mesma coisa que Jesus fez há quase 2000 anos atrás. Ele falou: tomem, bebam, isto é o cálice da nova aliança. Senhor, nós queremos consagrar nessa hora esses elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que agora ao tomar, os teus filhos creiam, não por mágica ou por alguma coisa, Senhor, ligada a alguma espécie de mística, mas pela fé, que ativa o sobrenatural no natural. O Senhor disse para nós fazermos isso em memória do Senhor, e que agora, Senhor, as vidas, todos aqueles que estão junto conosco, eles lembrem que nós estamos debaixo dessa nova aliança, uma aliança não de condenação, mas de salvação, de bênção, uma aliança de saúde, uma aliança de paz que foi feita através do sangue de Jesus, e o teu corpo que foi dilacerado naquela cruz, para que nós tenhamos saúde, Senhor. Nós te louvamos por essa saúde, recebemos agora para cada célula do nosso corpo, para cada osso do nosso corpo, para cada órgão do nosso corpo, que agora haja cura, haja restauração. O Senhor sare nesta hora, Senhor, ao teu filho tomar este pão e beber esse cálice, a pressão sanguínea, que o diabetes agora suma, que, ó Deus, toda doença nos órgãos desapareça, nas juntas, nas medulas, no sangue, seja agora, em nome de Jesus, retirado pelo poder da cura que o Senhor absorveu para nós, pelo poder da bênção em lugar da maldição. Nós te adoramos, nós celebramos essa nova aliança, aguardando a tua vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar, pode comer, pode celebrar nessa hora junto com a sua família a Santa Ceia, receber cura para a sua vida. Que bênção. Eu me sinto em comunhão com vocês, me sinto em comunhão com a igreja, ao celebrar esse ato tão maravilhoso. Nós vamos encerrar essa live com a Bruna e o Luan cantando para nós, e você celebrando, mas eu queria te abençoar antes disso. Onde você estiver, faça assim com as tuas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre você faça resplandecer o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe toda esta semana e grandes coisas aconteçam na tua vida. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, graça sobre graça, seja sobre você. Que esse amor indizível, mas verdadeiro, revelado na nossa vida do Pai, seja sobre você. Que a consolação, a presença do Espírito seja na tua vida e toda a tua casa. Tenha uma semana de muitas vitórias, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Bruna e Luan. Para a cruz e para a cruz em louvor do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos declarar: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado
Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Obrigado, Deus. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, queridos. Deus te abençoe.